Olá pessoal, bem-vindos ao curso Entrevista Motivacional aqui da Human Behavior. Esse curso está sendo lançado agora, em fevereiro de 2025. É um curso de fase 1, então é um curso um pouco mais simples que os outros na questão de preciosismo técnico, mas ainda assim ele é bem importante. A minha recomendação é que vocês vejam essas aulas antes de assistirem às aulas que teremos a seguir, caso você esteja em fevereiro ou caso você esteja mais à frente no tempo que já temos na plataforma, de TCC, de terapia dialética, né, e outras terapias. Recomendo que vocês comecem por esse curso de entrevista motivacional, tá bom? A ideia é ser um curso um pouquinho mais curto que os outros, né, não bater as 6, 7 horas dos últimos. Não sei se eu vou conseguir entregar em menos tempo que isso, vamos ver. Temos 150 slides aqui, mas né, é um curso mais prático, é um curso de dia a dia mesmo. E para mim, todo profissional da saúde, todo mundo que atende com o público, tem que saber entrevista motivacional. Fez bastante diferença na minha vida, né, tem feito na verdade. E eu gostaria então de mostrar para vocês quais são esses princípios, tá? Vamos lá. Então nós vamos começar com o que é entrevista motivacional, quais são os tipos de comunicação, como é que a gente treina a escuta. Vamos falar sobre ambivalência e motivação. A pessoa quer, mas ela quer também outras coisas que vão ao oposto do que ela quer, né? Tipo, eu quero dieta, mas eu quero comer algo gostoso. Vamos falar sobre como elaborar boas perguntas, sobre o que é o foco prematuro, utilizar escalas e resumos, então aqui é uma parte prática para vocês. Vamos falar sobre como informar o paciente, às vezes até notícias difíceis, técnicas de entrevista motivacional, um resumo em caso clínico, depois erros comuns em outros casos clínicos, então aqui é uma sequência de casos clínicos, né? E depois a gente vai juntar casos clínicos, erros e acertos. Para terminar, a gente vai falar sobre entrevista motivacional aplicada à terapia cognitiva comportamental. Esses foram os 3 principais livros que eu usei. Então, Entrevista Motivacional no Cuidado da Saúde, Motivational Interview and CBT, né, ou CBT, que é focada na TCC, é justamente, né, esse livro aqui. Aqui está só a capinha, né, mas dá pra ver, tá? A capinha dele soltou enquanto eu lia. E Comunicação Clínica, tá? Esses foram os 3 principais, além da questão ali mais focada para estudos científicos, tá? Então vamos começando já agora nessa aula mesmo. Vamos começando falando o que é a entrevista motivacional, né? Aqui eu peguei um trecho interessante para vocês, ó. Quando um paciente parece desmotivado para mudar ou seguir conselhos profissionais, presume-se que haja algo de errado com ele e que não se possa fazer muita coisa a respeito. Essas suposições geralmente são falsas. Então, quando a gente vê um paciente que a gente pensa que ele não está disposto a seguir, que ele não está nem aí, muitas vezes essas suposições que a gente tem, elas podem ser falsas. Porque talvez ele não tenha ainda consciência de como fazer aquilo, tá? É uma fase de contemplação, ele entende o problema, mas ele ainda não tem a consciência, né, de como resolver. E aí o profissional de saúde pode pensar que está desmotivado, não tem muito o que fazer, né? Então, vamos entender como que a entrevista motivacional se aplica através dessa evocação, que vocês vão ver mais para frente o que é, tá bom? A entrevista motivacional, na verdade, ela foi desenvolvida inicialmente para intervenção clínica em pacientes com abuso de álcool, tá? Então, né, os autores Miller e Honig, eles definiram a entrevista motivacional como um método centrado no paciente para aumentar a motivação intrínseca para a mudança, ajudando o paciente a explorar e resolver sua ambivalência. O que é ambivalência, né? Eu gosto de álcool, mas eu também tenho esteatohepatite. E aí? Né? Então a entrevista motivacional, na verdade, ela foi desenvolvida inicialmente para pacientes com abuso de álcool, mas o que a gente vai ver aqui serve para muita coisa, desde dietoterapia, farmacoterapia, né? Tem exemplos de pacientes que são soropositivos que esquecem de tomar as medicações, tá? Treinamento, enfim.
A entrevista motivacional, ela se mostra eficaz em 75% dos estudos, tanto nos estudos que usam substâncias tóxicas, como o álcool, quanto em adição a jogos, né? Isso é bem importante, considerando a era que a gente vive, né? De jogos de azar ali bem presentes na internet, tá? Mas também ela demonstra efeitos em outras condutas relacionadas ali à melhora da saúde, né? Ela não consome recursos, né? Ela consome um pouco mais de tempo inicialmente, mas a longo prazo ela acaba exigindo menos tempo, né? O tempo semelhante. No último vídeo a gente vai falar da entrevista motivacional pré-TCC. Então você pode falar, não, a TCC é uma terapia elaborada ali, estruturada para 12, 16, 20 semanas, então eu vou ter que passar 4 semanas antes aplicando entrevista motivacional, isso não vai ser um problema? Talvez não, porque talvez você enxugue o tempo da TCC, tá? Demonstra efeitos duradouros, óbvio que isso vai variar, né? Dependendo da intervenção, do paciente, né? Mas ela é útil sim para a gente ter uma adesão e manutenção, tá? E ainda pode ser útil em minorias étnicas, né? E pessoas que sofrem de rechaço social, porque ela tem um enfoque humanista, né? Tem bastante crítica à prática baseada em evidências, né? Das pessoas achando que elas não essas práticas elas não são voltadas para minorias. Isso aí o problema não é a prática, é a pessoa que aplica, tá? Porque quando a gente fala de prática baseada em evidências, né, vamos lembrar que a gente está falando de práticas que envolvem também a expertise clínica e as preferências do paciente. Então falar que prática baseada em evidências não é focada em minorias étnicas, né, na verdade ela deveria ser focada, porque essa é a ideia, né, desse pensamento de basear-se em evidências, tá bom? Mas, obviamente, né, que não é todo mundo que diz que pratica que realmente vai praticar. Bom, então nós temos muita evidência de entrevista motivacional, tá? Mas, por mais que esse trecho do livro traga isso, né, é óbvio que os livros de entrevista motivacional vão defender a aplicabilidade, né, a utilidade, enfim. Os resultados muitas vezes trazem alguns intervalos de confiança mais amplos. Como assim, Felipe? Né? Não é uma coisa tão precisa assim. Eu não consigo chegar para vocês e falar, entrevista motivacional, você tem paciente que tem dificuldade em emagrecer, você vai aplicar e a gente vai ter certeza que vai garantir o resultado. Não. Mas você aumenta a chance. Mas a confiança disso varia, porque ela é aplicada em vários tipos de terapias. Dietoterapia, psicoterapia, farmacoterapia, né? E vários tipos de pessoas com problemas diferentes, tá bom? Antes de eu mostrar aqui as bases dela, eu quero mostrar um problema, que é a situação do problema 1. Então olha só, olha esse exemplo, né? Manuel é um paciente tabagista que volta a consultar por tosse há um mês, apesar do tratamento, né? Então ele está fumando e voltou ali na clínica porque está tossindo, né? E aí o clínico vai falar, vejo que segue com a mesma bronquite, recomendo que abandone o tabagismo definitivamente. Manuel, não pense que fumo tanto assim. Creio que esses medicamentos em spray não me fazem bem. Talvez eu tomasse o xarope ou fizesse mais radiografias. Ou seja, né, que a gente tem até aqui um fumante, o clínico falando, ó, você tem que parar de fumar, e o fumante falando, olha, talvez não seja tabaco, né? Vamos fazer uma radiografia, vai que é outra coisa, vai que é uma infecção, né? E falando que o medicamento em spray não foi legal. E aí o clínico vai responder, não se engane, o tratamento está correto, mas se não parar de fumar, será difícil que melhore. Também não vejo sentido em voltar às consultas queixando-se da mesma coisa. Então o clínico dá um baita corte aqui, né? Tá, tipo, você voltou aqui pra quê se você não fez o que eu falei, né? E o Manuel olhando pro lado já, né? A gente já tem comunicação não verbal aqui. Sim, já sei que fumar não é bom, mas atualmente fumo menos, mesmo assim a tosse não melhora. Creio que você precisaria de algo mais forte e de um dia de descanso, pois não me vejo em condições de trabalhar. Aqui provavelmente o clínico vai até falar, esse cara só veio pegar testado, né? Isso que o clínico faz de, olha, recomendo que pare de fumar. O tratamento está correto. Não adianta você voltar aqui se essa parte 1 não fez, né? Que é a parte principal. É o que a gente pode chamar de aconselhamento sistemático, né? Do tipo, ó, não adianta você voltar aqui se você não seguiu a dieta. Então vai para casa e siga a dieta. Olha, não adianta você falar que não está tendo hipertrofia se você não seguiu o planejamento de treino. Está faltando 2 dos 6 dias que eu planejei. Então vai lá e treina e depois a gente conversa de novo, né? Isso geralmente gera resultado mais fraco em mudança de conduta, tá?
esse aconselhamento sistemático. Ele é o oposto da entrevista motivacional, tá? Por quê? Na hora que o clínico fala para o paciente, olha, tem que abandonar o tabagismo, como é que ele responde? Ah, não fumo tanto assim, né? O paciente, ele vai defender o status quo. Ele vai falar, não, calma aí, né? Eu vou defender minha argumentação. Você está indo contra o que eu faço, eu vou defender. E isso não é tão útil assim, né? Um dos próximos cursos que eu pretendo fazer aqui, talvez, para Human Behavior, no nome desse dia, é de pensamento socrático, tá? Não sei se eu coloco no TCC ou separado, mas enfim. É a ideia de questionamento, né? Mas será que se não fizer isso, qual vai ser o resultado, né? Quando você ataca o status quo, a pessoa vai se defender. E vai ter o padrão de resposta, sim, mas, né? Sim, porém, concordo, entretanto. Isso é um problema de comunicação. E durante todo esse curso a gente vai ver soluções para isso, tá bom? Vários tipos de soluções. A gente precisa ter motivação aqui, né? Esse é um curso de fase 1 aqui da Human Behavior, né? Mas em vários cursos aqui eu trago que motivação não é aquela coisa de você ver um vídeo no YouTube, ficar empolgado, vou sair correndo, vou correr 10 km hoje, pace de 5, vou subir carga no supino. Isso não é motivação, isso é empolgação, tá? Motivação é algo mais intrínseco, né? No próprio curso de análise de comportamento eu falei sobre o que é a motivação realmente e que é algo que dita, que diz o que é importante para a tua vida, seus valores, tá? Saúde, família, trabalho, amizade, a forma como você se posiciona no mundo. Ah, eu sou professor. Não, eu sou profissional de saúde, né? Por aí vai, tá? Então, muitas vezes, né, a gente vai ter que, basicamente, muitas não, basicamente todas, né? A gente vai ter que encontrar os valores do indivíduo. E quando a gente encontra esses valores, a gente pode gerar o que a gente chama de dilema de ambivalência. Ou seja, você tem ideias, sentimentos antagônicos em relação a uma conduta. Então, por exemplo, uma pessoa, né, que tem uma obesidade mais severa, tem um risco cardiovascular bem grande, já infartou, e é pai de um bebê. E aí, para ele, um valor importante é cuidar do filho, ver o filho crescer, valores familiares, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem muita dificuldade de regular o consumo alimentar, né? Então, isso vai gerando uma dissonância cognitiva. É uma distância entre o que é considerado desejável, né, e o que é feito na realidade, tá? Como profissional, a gente pensa, não, então você tem que ir totalmente de acordo com seus valores e parar isso aqui, parar de comer alimentos superpalatáveis, né, de se segurar bem, perder 40 quilos, né? A entrevista motivacional, ela tem como processo você fazer com que o paciente conheça as etapas que ele sai daqui, de algo que ele não está vendo tanto resultado quanto seus valores, em direção aos seus valores. Mas não precisa passar de um ponto para o outro de uma maneira extrema. Isso é o que a gente vai falar também, né, na parte de manutenção, tá? Então, quando você ataca isso, você ataca esse paciente e fala, olha, se você não emagrecer, provavelmente você vai infartar de novo. Ele sabe disso, né? Outros profissionais provavelmente já falaram isso para ele. E talvez ele tenha que defender esse status quo. Ele vai fazer isso, ele vai falar, olha, vai usar o sim mais, né? Sim, mas eu tenho não sei o quê, né? Reconheço que deveria mudar, mas não me encontro tão disposto, tá? Então a ideia da entrevista motivacional não é atacar o pensamento do paciente. Então, vamos pegar o mesmo caso ali do paciente que fumava, né? E foi no consultório tossindo e o médico falou, não vou fazer radiografia, não vou mudar a medicação, você precisa parar de fumar. Situação, problema, a mesma situação, né? A resposta do médico agora, vejo que segue com a mesma bronquite apesar do tratamento, está se sentindo muito mal, né? E aí o paciente vai falar, sim, não me sinto nada bem, muita tosse, né? Sibilos, sensação de sufocação, não sei se com um tratamento mais forte ou uma radiografia, né? E aí o médico vai fazer o quê? Você acha que o tratamento com inalatórios antibióticos é fraco e também me parece preocupado ao pedir fazer uma radiografia. Isso na entrevista motivacional, pessoal, é o que a gente chama de reflexão. Você não está rebatendo o argumento, você está falando novamente, refletindo sobre, tá? Isso é o que a gente chama de reflexão. Isso é muito importante.
Quando a gente falar sobre escuta ativa, a gente vai ver a importância da reflexão. Então o médico agora mudou. Ele concorda com o paciente, ele repete, né? Por quê? Para gerar aquela parceria terapêutica. E aí o paciente vai falar: esse medicamento de spray costumavam fazer efeito, mas dessa vez me encontro muito mal, né? Então o clínico vai responder: você acredita que o cigarro pode estar influenciando de alguma maneira o seu mal-estar, Manuel? Ele não está atacando, ele está perguntando: o que você pensa sobre o uso do cigarro? No exemplo anterior, que era a situação mais errada e mais comum, né? Ele falava: ó, você vai ter que parar de fumar. Aqui não, ele pergunta a opinião do paciente. A gente sabe a resposta, né? E o paciente também sabe. Então não adianta você tratar ali a situação como se só você soubesse. O paciente sabe também, mas para ele é difícil parar isso. Então o médico pergunta, e o paciente vai responder: creio que sim, estou tentando fumar menos porque me sufoco e preciso usar mais medicamentos inalatórios. Ele automaticamente aqui ele já traz uma lista de prós e contras. Então ele já traz vários contras do fumar. Eu sei que o cigarro me prejudica, já fui por muitos anos, eu queria acabar com o meu pai. Ó, aí já tem uma pista importante aqui, né, de histórico e antecedentes, tá? E eu sei que teria de parar de fumar, mas não é nada fácil. Então o que a gente está vendo aqui? Está gerando uma aliança terapêutica, tá? Agora não foi um médico que chegou e falou: ó, tem que parar de fumar e acabou. Ele na verdade levou o paciente a refletir sobre isso. Outra situação aqui, né? Lucrécia, paciente, né? Paciente não, desculpa, a clínica. Porque às vezes o senhor não toma os remédios, né? E aí o paciente vai responder: João, eu tenho muita boa saúde, só aparece a dor de cabeça quando estou muito estressado. E ela vai perguntar: o que é ter boa saúde? É poder trabalhar. E ela: o que o senhor entende de seja hipertensão? Né? Que é um paciente hipertenso. Essa dor de cabeça que aparece de vez em quando. A gente sabe que hipertensão geralmente é silenciosa, né? Então o pessoal pensa: dor de cabeça é hipertensão. Nem sempre. Na verdade, quase nunca, né? A médica vai falar: entendi. Dessa forma que o senhor compreende o problema de hipertensão, só precisará usar os remédios se sentir algo? É isso? É. Então ela está meio fazendo isso aqui, um resumo. Resumo com reflexão. Ela não vai dar a opinião dela ainda, tá? A gente tem a tendência já de opinar. Na verdade, todo mundo faz isso hoje nas redes sociais, né? Mas a gente, como profissional de saúde, já vai querer opinar. Vai falar: olha só, mas hipertensão não é assim, não sei o que, né? Com boas intenções, tá? Óbvio, mas a entrevista motivacional ela vai para outro caminho. Não é o caminho comum que a gente geralmente aprende, né, em estágios, acompanhamentos clínicos. Então, qual o caminho que ela vai? Ela vai perguntar, vai questionar o paciente: como é que é a sua compreensão desse problema? Então, você está entendendo que só precisa usar o remédio para hipertensão quando vem dor de cabeça, né? E aí o João fala: E aí ela vai fazer uma coisa importante que eu também vou explicar durante esse curso, que é pedir permissão. Bem, então vou lhe explicar de outra forma o problema, pode ser? Tá? E aí ela vai explicar, né, como que essa dor de cabeça é algo que pode sim acontecer durante um processo de hipertensão mais severo, mas que é uma doença silenciosa, né? Isso outra coisa importante também, né, é compreender o contexto do paciente. Lembra que eu falei que a entrevista motivacional é muito importante para minorias também, né? Perguntas importantes para colocar na anamnese nesse ponto, né? E vocês vão ver que são perguntas abertas, tá? Isso também a gente vai falar na parte de como fazer perguntas. O que está acontecendo na sua vida? Como você sente que isso está acontecendo? Se a pessoa traz vários problemas, qual deles você elege como mais importante? Como você está lidando com isso, né? São perguntas abertas que o paciente vai trazer mais respostas para a gente conseguir entender melhor. E através dessas perguntas abertas, a gente consegue entender melhor e fazer uma comunicação mais assertiva com o paciente. E com empatia, que também é um dos princípios, né? Ela vai responder: isso deve estar sendo muito difícil para você. É bem importante, tá? Para o paciente entender que ele pode falar que ele está num local seguro, ok? Esses são alguns exemplos que eu trouxe, mas né, a gente vai ter inclusive uma sequência de casos clínicos ali no meio para o final do curso, tá? A entrevista motivacional não é uma técnica para levar as pessoas a fazer algo que não querem, né? Não é isso. Não é tipo: vou convencer essa pessoa a fazer isso, né? Geralmente a gente tem várias interpretações erradas sobre as coisas, né? Igual quando eu falo no curso de análise de comportamento, né? Que o pessoal acha que o modelo proposto ali por Skinner é de você manipular as pessoas. Não, não é isso, tá? É previsão de comportamento, previsão de
outros comportamentos problemáticos, né? Manutenção de comportamentos, enfim. A entrevista motivacional ela segue para o mesmo caminho, né? A gente vai ver que ela envolve alguns tipos de linguagens. Então, você tem a linguagem de orientar, de direcionar e de acompanhar, que eu vou explicar mais para frente. Mas qual que é o espírito geral do negócio, né? Ela ser colaborativa, evocativa, respeitar a autonomia do paciente. Tem outros espíritos aqui que alguns autores trazem, que não está nesse livro, né, que eu usei para esse print. Que é a empatia, por exemplo, tá? Mas esses aqui são os principais. O que é colaborativo, né? Geralmente a gente pensa em relações desiguais. Por exemplo, né, na sala de aula, o professor tem uma posição hierárquica acima do aluno. Então a gente pensa nisso, né? Aqui na clínica, o médico, o profissional de saúde, né, o fisioterapeuta, o nutricionista, tem uma posição acima do paciente, né, no que tange ao direcionamento clínico. A entrevista motivacional ela quebra um pouquinho isso, ela quebra esse método focado, né, em hierarquia. Ela abrange o método centrado no paciente, tá? E que não tem essa relação de poder desigual. É uma conversa colaborativa. É tipo, vamos juntos encontrar o caminho para a mudança, tá? E ela é muito de acordo com prática baseada em evidências, porque um dos pilares da prática baseada em evidência é o quê? É você respeitar as preferências e valores do seu paciente, tá? O que é evocativo, né? O que é evocação? O tratamento de saúde, a gente pensa que é envolver ali, né, dar para o paciente aquilo que ele não tem. Medicação, conhecimento, visão ou habilidade. Eu estou atendendo um paciente aqui, eu sou nutricionista, então eu estou dando para ele o quê? Né? Um conhecimento sobre uma dieta específica para emagrecer. Habilidades de preparos ali, ou de combinações de alimentos. Né? Geralmente a gente vai pensar isso sobre tratamento de saúde. A entrevista motivacional não vai por esse caminho. Ela vai evocar dos pacientes algo que eles já possuem. Né? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo na clínica recentemente, mudando alguns detalhes para não expor o paciente, tá? Por exemplo, tendo um paciente, né, eu vi que ela, na verdade, tinha um histórico de perda-ganho, perda-ganho. Em um período da vida dela, ela perdeu bastante peso, só que depois ganhou. E eu foquei nesse período. Por quê? Porque eu mostrei, olha, tu já soube como fazer, tu já conseguiu, né? Você já tem essa habilidade. O que você fez nessa época? Vamos conversar sobre isso, tá? Então, isso é evocação, né? Você evocar as habilidades da pessoa e você pode até trazer isso através do histórico de vida dela, né? Também conseguimos trazer isso através do feedback de outras pessoas, por exemplo, né? Que podem falar sobre a paciente. Eu não consigo focar nos estudos, eu tenho TDAH. Não consigo focar, como é que era na escola... não, em algumas aulas eu ia muito bem, a aula de inglês eu ia muito bem, eu não acho, mas minha mãe me falava. Então, peraí, né? Nós temos provas aqui de que você conseguiu ir bem sim, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho em TCC, mas um dos próximos cursos aqui da One Behavior é totalmente focado, né? Será totalmente focado no TCC, aí eu vou falar mais sobre isso. Mas é importante a gente entender que a evocação é você trazer ali para o paciente, né? Que ele já tem dentro dele habilidades e conhecimentos que já são propícios para a mudança. A gente vai refinar isso, a gente vai melhorar isso? Claro que vai, né? Nosso papel, tá? Eu sou um médico, estou tratando hipertensão arterial sistêmica. O paciente não vai saber, eu tenho que usar captopril ou losartana. Não, né? Mas outras habilidades já tem. Então a gente vai evocar isso junto com as razões e argumentos que são a favor da mudança, tá? Através da história de vida do paciente. Outro princípio, né? A gente já falou aqui de evocação. Agora vamos falar de respeito pela autonomia. Então a entrevista motivacional ela vai exigir um certo desapego por resultados. Não é uma ausência de interesse, mas é uma aceitação de que as pessoas devem escolher o curso de suas vidas. Isso é bem debatível, tá? Porque a gente vai também pegar pacientes que talvez não entendam para o caminho que eles estão indo, né? Um paciente que seguia a dieta carnívora e acabou infartando, mas ainda assim ele acha que colesterol LDL elevado não é um problema, né? E isso aí tem que raciocinar melhor como profissional de saúde. Não, peraí, esse é um marcador de risco grave, né? LDL elevado, você já tem um histórico, então é mais fácil infartar novamente, né? Mas, em outros pontos, a gente vai ter um menor apego pelos resultados, tá?
Por exemplo, um paciente que ele quer tratar pânico. Ele tem pânico por entrar em ambientes mais fechados, né? E de repente a gente pensa que o resultado é o quê? Não ter mais pânico. Enquanto que na verdade um dos resultados possíveis é ter menos pânico ou conviver com esse menos pânico, ou ambos, tá? Então a gente vai aceitar também que algumas escolhas são da pessoa, tá? Claro, quando elas têm plenamente, né, entendimento sobre o que está acontecendo, tá? Então esse respeito à autonomia é muito importante. Aqui eu trago um trecho bem interessante. Existe algo na natureza humana que resiste a ser coagido e forçado a agir. Ironicamente, o reconhecimento do direito da liberdade do outro de não mudar é o que torna a mudança possível. Como assim? Na hora que eu atendo um paciente e eu reconheço que ele tem o direito de não seguir tudo que eu estou propondo. Quando eu reconheço isso, quando ele entende que eu reconheço isso, essa autonomia vai gerar uma aliança terapêutica, que é um caminho fundamental para gerar resultados, né? Quando a gente pega estudos de psicanálise e até estudos anteriores ali, né, no início da década de 60, 70, saíram alguns estudos que falavam o seguinte: não importa o método terapêutico para a psicologia, o importante é a aliança terapêutica. Hoje a gente sabe que não é bem isso, né? Mas a aliança terapêutica é a base, tá, gente? E como é que eu crio uma aliança terapêutica? Um dos pilares, além de vários outros que eu vou trazer aqui, escutativa, né, maneiras de comunicar, maneiras de informar, mas um dos pilares é você reconhecer o direito à liberdade de não mudar da outra pessoa e você deixar isso claro, tá? Algumas pessoas vão sim querer ser direcionadas, a gente vai falar sobre isso também. As pessoas vão sim querer, né, seguir mais regras. Eu trabalho bastante com atletas, isso é comum, tá? Então nós temos algumas tarefas na entrevista motivacional, né? Então, peguei algumas aqui. Uma delas é envolver, que em inglês é engaging, né? Quando vocês procurarem em inglês entrevista motivacional, né, motivational interview, vocês vão ver até essas palavras, tá? Engaging. Ambas as partes estabelecem uma comunicação útil em relação ao trabalho, tá? Basicamente essa aliança terapêutica. Focus, né? Ou focusing, né? Focar. Estabelecer uma agenda ou objetivo de mudança, tá? Então, algumas vezes a dificuldade de marcar os objetivos surge porque a agenda não está batendo, tanto do profissional quanto do paciente, né? Isso pode acontecer, por exemplo, na psicoterapia. Então, a gente pode reconsiderar as mudanças. As agendas, a gente vai ver que você focar em vários objetivos de uma vez não é interessante, né? Meio que atirar para todo lado. Talvez todos os objetivos sejam importantes, sim, mas atirar para todos os lados não é interessante, porque nem todos esses resultados, né, ou esses objetivos, terão os mesmos valores para o paciente. Então a gente vai focar naquilo que é mais importante e mais valoroso para o paciente em uma aliança terapêutica, uma decisão conjunta, a não ser que haja alguma questão mais grave, do tipo, ó, isso aqui a gente tem que arrumar logo mesmo, tá? Outro princípio, né, e esse princípio é muito importante, eu acho que é o que mais me perguntam nas aulas de nutrição comportamental, é o evoking, que é evocar. Na verdade, isso também pode ser do inglês elicit, que é você trazer as próprias motivações do paciente para a mudança. Na última aula desse curso, não pulem para lá, tá? Me acompanha até o final, senão vai ficar confuso. Eu mostro alguns formulários que ajudam o paciente a reconhecer quais são seus valores, tá? E aí, isso faz parte do evoking, que é, vamos entender qual que é a sua verdadeira motivação para essa mudança, né? É a clássica pergunta, né? Não é quanto você quer emagrecer, é por que você quer emagrecer, né? Então, evocar também ajuda a pessoa a verbalizar seus argumentos, ela falar, tá? E quando ela fala, ela pode ver que é um conflito de ideias, é aquela ambivalência cognitiva, né? Então, crenças, expectativas, experiências prévias, tá? Então, a gente vai, dentro dessa evocação, dessa ambivalência, chegar numa decisão com o paciente. Qual que é o lado que a gente vai? O que a gente tem como expectativa aqui, né? Eu estou participando de um processo de criação de anamneses, né, de um software, e uma das perguntas que eu achei mais interessante colocar nessa anamnese é a expectativa do paciente, ou a expectativa dos curadores, caso seja criança, né? Enfim,
expectativa quanto ao bebê, em pacientes grávidas, tá? Isso é muito importante, entender quais são as expectativas do paciente quanto ao tratamento, tá? Porque as expectativas, elas dão um direcionamento do que é valoroso para o paciente, tá? Isso também é bem importante. Por fim, a gente vai ter o planejar. Então, vocês já tiveram o envolvimento, o foco, a evocação, agora vamos planejar, né? Então, você criou a aliança terapêutica. Você vai focar naquilo que é mais importante, ou naquelas coisas mais importantes. Você vai evocar tudo que pode trazer ali de direcionamento para esse paciente, até conhecimentos e habilidades que ele já tenha. Agora a gente vai planejar, né? Nesse ponto, no planning, que geralmente os pacientes vão buscar informações e aconselhamentos, né? E decidir se vão dar um passo adiante ou não, tá? Então a base é envolver, depois focar, evocar e planejar por fim, tá? A gente pode pensar até agora, tudo que eu falei, em 8 etapas da entrevista motivacional. Primeira etapa, que vai envolver ali essa linha terapêutica, é trabalhar com a experiência dos participantes. Perguntas abertas. Já tentou emagrecer antes? Como é que foi para você? O que você sentiu? Como é que foi o processo? O que você gostou? O que você não gostou? Já treinou antes? O que você treinava? Por que você treinava isso? Você gostava? Não gostava? Ah, você já usou esse tipo de medicação? Não usou? Nunca usou? Ah, não gosta de remédio? Por que você não gosta? Né? O que acontece? O que te incomoda? Tá? Isso também vai envolver uma atenção centrada no paciente. Tá? A atenção centrada é: eu tenho conhecimento das diretrizes, das guidelines, das evidências, né? Não estou deixando isso de lado, mas eu estou colocando as evidências, né, na história do meu paciente, e não o contrário. Eu não adequo o paciente às evidências, tá? Reconhecer elementos-chave do discurso, então tudo que ele vai trazendo. Por exemplo, a paciente que eu falei de histórico de ganho e perda de peso, né? Ela trouxe que, não, estava feliz, as roupas me serviam, né? Enfim, eu me sinto bem, né? Ela tem como valor a estética também, tá? Favorecer o diálogo de mudança, então não ir naquilo de atacar o status quo, mas na verdade você vai fazer o quê? E como é que seria para você se chegasse nesse estado, né? O que te atrapalha hoje? O que você pensa sobre a quantidade de cigarro que você está fumando? Você acha que isso está causando essa bronquite, né? Qual que é a sua opinião, tá? Abordar os acordos, isso é bem importante, né? Por exemplo, tem um paciente que vai falar: Felipe, eu não vou treinar 3 vezes por semana. Não adianta, eu não vou, não tenho tempo, né? A gente sabe que dá para encaixar, nem que seja 20 minutos, né? Isso é um desacordo. Fala: não, tudo bem, né? Porque o que seria importante, então, para você fazer aqui, né, no lugar de treinar, para a gente continuar tendo resultados em direção aos seus valores? O que você faz ao longo do seu dia que vai contra seus valores, talvez a gente consiga mudar um pouco, né? Isso também dá pra gente fazer isso. Olha, não, o que eu faço é toda noite eu não quero jantar, eu quero só fazer um pão com ovo, né? Não vou comer os vegetais, tudo bem. Vamos negociar, né? Vamos entender melhor, tá? Tu não vai comer vegetal, dá pra pôr fruta, né? O que a gente vai fazer? Tá? A gente vai de degrau em degrau. E vai para a próxima etapa, que é plano de ação. Então, nessa consulta, por enquanto, a gente vai sem vegetais. Mas eu vou precisar que você coma mais frutas, tudo bem? Tudo bem. Mais pra frente talvez mude, tá? Então vamos negociando, a gente conversa depois, você me conta como é que se sentiu. Não é do tipo, agora sim, mas na próxima consulta você vai comer vegetal, acabou, tá? É isso, não haja como uma criança. A gente não vai agir dessa maneira com o paciente. E consolidar o compromisso do paciente, tá? Então, aí tem vários compromissos pra gente colocar, né? Feedback, responder algum questionário em casa, né? O homeworking, que a gente vai ver que esse termo, né? Trabalho de casa, que se usa muito em algumas terapias, TCC. DBT tem algumas questões também, né? Talvez não seja um nome bom, tá? Isso a gente vai falar na última aula. Mas consolidar o compromisso é importante, né? Compromisso de feedback. Por exemplo, eu trabalho com pacientes que eu peço feedbacks de circunferência abdominal, peso, de número de passos, função intestinal, tá? Lógico que eu não uso tudo em todo mundo, né? E aqui, isso é importante para quê? Para manutenção dos resultados, tá? A gente vai ver que o monitoramento é uma das fases mais importantes para a manutenção.
No curso de estratégias dietéticas para manter ali a dieta, manutenção do comportamento dietético, eu mostro a função do monitoramento também muito bem, tá? Bom, nós temos aqui questionários validados, tá? E aqui nesses questionários validados, chamado EVEN, né? A gente vê o seguinte, que isso demonstra que a entrevista motivacional é útil até em programas com médicos de família, né? Eu não coloquei nesse curso uma parte dos livros que eu li, né? Que é a entrevista motivacional focada ali em centros médicos, tá? Mas ela é muito útil, ela não é uma técnica apenas paciente e médico, paciente e profissional de saúde. Ela pode ser inclusive uma técnica ali focada num direcionamento de como que vai ser conduzido ali dentro de um centro de especialização. Como é que vai ser o papel ali da administração, da recepcionista, da enfermagem, do médico, do técnico de radiografia, tá? Ela se aplica a tudo, não é só apenas essa ligação direta, tá? Então quem quiser se aprofundar, trabalhe ali com a administração desses locais ou com avaliação de resultados dos locais assim, é importante estudar a entrevista motivacional. Não coloquei nesse curso, que não é o foco, né? Mas fica a dica também para vocês, tá? Aqui é outro exemplo, pessoal. Vou trazer muito exemplo durante esse curso, tá? Se você decidisse, o profissional pergunta, né? Fazer mais exercícios. Isso não apenas ajudaria seu joelho, como também ajudaria a perder peso e melhoraria o seu humor. Os exercícios deixam as pessoas mais magras em melhor forma e fazem se sentir melhor. E o paciente respondeu, eu sei disso, né? Só que se eu fizer exercício enquanto meu joelho estiver doendo, não vai dar certo. Eu vou estar piorando, tá? Então o paciente aqui ele tem uma crença já enraizada de, olha, eu tenho aqui uma dificuldade de seguir os exercícios e meu joelho está doendo. E um profissional aqui ele só falou, ó, o exercício ajuda. Isso o paciente já sabe, né? Então nós temos a tendência de acreditar naquilo que ouvimos falar. O paciente ele ouve que, ó, se eu estou com dor, não posso treinar. Aquele efeito de primeira informação, né? Não, eu já ouvi médicos falando que leite é veneno, que glúten inflama. Aí para você quebrar essa informação é mais difícil do que se a primeira informação fosse, olha, leite não é veneno, não. Tem pessoas que têm alergia, tem pessoas que têm intolerância, mas não é veneno, tá? Então tem esse efeito de primeira informação que gera esse status quo, né? Então, essa atuação do dilema interno do paciente, né, ela é importante a gente orientar, mas entender que a gente tem uma tendência de acreditar naquilo que falamos. Como assim? Se você leva teu paciente a falar que, olha, eu não vou conseguir fazer isso, por que não? Porque isso. Ele vai estar defendendo o status dele. Então, quando ele verbaliza, ele tem uma tendência a acreditar mais naquilo. Agora, se você muda o direcionamento para verbalizar a importância do exercício e como que ele poderia fazer, ele vai falar isso e ele vai entender que, olha, isso veio de mim. Então eu vou defender que o exercício é importante e que seria importante eu adequar na minha rotina, tá? Por isso que a gente não ataca a informação que o paciente traz. A gente chega numa conversa onde ele vai trazer as vantagens para as mudanças, ele vai verbalizar isso, e aí a gente vai falar com esse paciente, então, como que ele poderia fazer isso, tá? A gente não simplesmente ataca as informações. Então, quando a gente fala de entender como é que ele faria isso, a gente tem que entender as motivações para o paciente, né? Então, isso aí é muito intrínseco. Ou seja, né, a gente tem que investigar mais a fundo. Um dos problemas é o tempo da consulta, né? Então, se o tempo da consulta é limitado, você deve perguntar aos pacientes por que eles gostariam de fazer uma mudança e como poderiam fazê-la, no lugar de dizer a eles o que deveriam fazer, tá? Então, as primeiras consultas, geralmente a gente vai buscar uma abordagem menos diretiva e mais ali de acompanhamento ou até de observação, que é o que eu vou explicar nos próximos vídeos. Tipos de linguagem, tá? Quando a gente faz uma linguagem de acompanhamento e de observação, a gente evoca os pacientes as motivações. E quando ele verbaliza suas motivações, é mais fácil dele entender a necessidade do processo e fortalecer essa aliança terapêutica, que é a base da entrevista motivacional. Na verdade, é a base ali, né,
qualquer tratamento que esteja envolvido o paciente profissional de saúde, tá? Então no próximo vídeo a gente continua falando sobre isso, esse vídeo já ficou bem longo, e aí a gente vai conversar também sobre tipos de linguagem, direcionamento, observação, e a gente vai ver onde cada uma tem seu papel, ok? Até a próxima aula, pessoal.